Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, esta noite nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, para recebermos de Deus um conforto espiritual, para que Deus ache em nós condições de operar a sua santa e gloriosa vontade. Você está comigo nesta noite? Eu gostaria então de fazer uma oração pedindo a Deus que nos guie e que nos dê condições de estar ministrando a sua palavra em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos na tua santa e gloriosa presença para juntos aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra. Eu peço graça, Senhor, nesse momento, para que nós possamos transmiti-la e que cada servo do Senhor nesta noite possa ser edificado pela sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como está você, meu querido e amado irmão? Como é que está o seu coração nesses tempos de pandemia? Nós estamos, cada dia que passa, crescendo na graça e no conhecimento. E uma das coisas que nós temos que agradecer a Deus é das coisas que Deus tem permitido para nós, para que nós possamos crescer. Muitas vezes, nós estamos passando por lutas e provações e talvez nós não entendamos o porquê que nós estamos passando por isso. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro que nós crescemos de glória em glória também através das nossas lutas e provações. Vamos estudar a palavra de Deus esta noite? Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre o agir de Deus em meio às nossas dificuldades. Como Deus age diante dos nossos problemas. E também sobre recursos que o nosso Deus nos dá para atravessarmos os nossos problemas. Eu tenho problemas, você tem problemas, todos nós estamos enfrentando um problema de ordem mundial. Mas como que nós vamos sobreviver a isso? Como que nós vamos passar por sobre todos esses problemas que nos afligem? Muitas vezes tiram a nossa paz. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Eu gostaria que você, se você desejar, pegasse a sua Bíblia, né, para que você pudesse conferir os textos bíblicos que nós vamos passar para você. Vamos estar comentando sobre alguns assuntos e você vai estar anotando. Pega uma caneta, né? Pega aí a sua Bíblia. A Bíblia é para anotar também, ou um papel em branco, se você não gosta de rabiscar a sua Bíblia. E vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu quero, nesta noite, ler um texto bíblico para que nós possamos iniciar este estudo. Este texto bíblico, ele se encontra no Salmo número 107. Salmo de número 107. Acha aí na sua Bíblia o Salmo de número 107. E nós vamos ler, aleluia, o Salmo de número 107. Glória a Deus. Salmo de número 107, nós vamos ler o verso 28, 29 e o verso 30. Glórias a Deus. Salmo 107, verso 28, 29 e 30, para nós começarmos esse estudo nesta noite. Nos diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. A visão aqui seria de alguém que está em águas turbulentas, sobre um barco. Eu nunca passei por essa experiência não, mas as pessoas que já passaram por essa experiência sabem que quando tem uma tempestade, as águas elas ficam muito ferozes, elas ficam muito perigosas. Então, se uma pessoa cai nas águas numa situação dessa, ele fica totalmente
sem poder, muitas vezes, de sair e morre afogado, né? Então, aqui o servo de Deus, ele quer dar para nós uma ideia de uma pessoa que está em turbulência, em águas turbulentas, e que ele sabe que ele vai morrer. Então ele sabe que alguém tem que ajudar ele. E esse alguém, ele só consegue encontrar refúgio em Deus. Então eu quero ler mais uma vez esse texto, que diz assim: então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, quer dizer, as águas, faz cessar as águas, e acalmam-se as suas ondas. E então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Essa palavra deve mostrar para você uma passagem bíblica, né? Que os servos de Deus estavam com Jesus no barco, e nos diz a palavra de Deus que a tempestade veio, e o barco começou a se encher de água, e Jesus estava dormindo na popa do barco. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar apavorados, e foram lá e acordaram o mestre. E o mestre disse para eles: olha, vocês têm pouca fé, né? E a Bíblia diz que ele levantou as mãos e pediu, né? Ordenou, né? Digamos assim, ao mar que se acalmasse, e as ondas se acalmaram, as tormentas se acalmaram, e ali eles puderam ver que Jesus tinha poder sobre a tempestade, sobre os ventos, sobre todas as coisas, porque ele é Deus. Então já começo nesta noite dizendo para você que ele tem poder para acalmar essa tempestade que nós estamos vivendo. Mas ele também quer que nós usemos o poder que ele nos deu. E isso nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero ler com você algumas passagens da Bíblia que mostram Deus agindo. Nós temos um homem de Deus chamado Davi, que a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi confiava. E quando Davi orava e Davi alegrava o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia que a oração dele estava sendo ouvida e que Deus iria fazer uma grande obra. A Bíblia Sagrada diz que Deus ouve a nossa oração quando a nossa oração é feita com fé e sinceridade. E quando nós fazemos a oração com fé e sinceridade, aí Deus age. Vamos ver essa passagem. O Davi dizendo aqui, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Livro de 1 Reis. Se você não tem condições de abrir a sua Bíblia e quiser anotar, para depois você conferir, é bom. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Está escrito assim. 1 Reis, capítulo 8, e o versículo de número 39. Ouve tu então nos céus. Olha só a confiança de Davi. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Deus se alegra quando ele vê que você confia. Deus se alegra quando ele vê que você está 100% confiante na sua oração, que ela vai ser atendida. E a Bíblia Sagrada que Deus ouve, diz que Deus ouve e ele opera segundo o nosso coração, da nossa fé, daquilo que nós estamos fazendo com propósito. Nós vemos também uma passagem em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 50 até o versículo de número 54. Lucas, capítulo de número 1, do versículo 50 até o versículo de número 54. Olha só o que a palavra de Deus diz. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos,
e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Então Deus, quando ele pegou Israel numa situação difícil e o povo clamava a Deus, Deus inverteu a situação, colocando aqueles que eram poderosos numa situação difícil e o povo humilde fazendo a obra e sendo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler também, quando o homem de Deus ele está aflito, muitas vezes Deus precisa falar ao coração dele. E Deus fala. E Deus, quando ele fala, ele muda toda a nossa concepção que nós estávamos vivendo. Sabe aquele ponto em que você está, que você parece que precisa de algo sobrenatural? E Deus, ele faz esse algo sobrenatural da sua vida e você faz assim: Deus falou comigo? Essa é uma das outras formas que Deus usa para agir na nossa vida nos momentos que nós temos dificuldade. Porque às vezes você está passando por uma luta tão grande, tão difícil, que somente Deus. Não adianta o pastor Santana te dar uma palavra, não adianta o seu pai, a sua mãe, ninguém, né? Mas o sobrenatural de Deus, Deus falando, vai fazer com que essa pessoa se mude. Nós vemos a Bíblia Sagrada falando com Elias, o Senhor falando com Elias. Elias estava fugindo, Elias estava vivendo uma situação muito difícil porque ele estava fugindo da morte. Ele achava que não haveria mais condições dele continuar a sua caminhada. Ele achava que Deus, entre aspas, haveria abandonado ele. E Elias, nessa passagem, ouve a voz de Deus, como eu estou falando com você, de uma forma sobrenatural. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. 1 Reis, capítulo 19. E o versículo 7 nos diz assim a palavra de Deus. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha só, a Bíblia Sagrada deixa claro que Deus estava cuidando de Elias, e teve um momento da vida de Elias que Deus precisou fazer algo de uma forma sobrenatural na vida dele, porque ele estava totalmente desanimado. Eu não sei como é que você está nesta noite, mas eu tenho certeza de que Deus, ele pode falar ao teu coração a qualquer momento, te levantando dessa situação que você está, para que você possa novamente voltar a ter o ânimo que você tinha anteriormente. Esse é o nosso Deus que nós servimos e que nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de tormento, ele tem o seu recurso para nos levantar. Aleluia. Nós vemos também Josué passando por essa mesma situação. Imagina uma pessoa tendo que assumir uma grande responsabilidade. Foi o que aconteceu com Josué. A Bíblia diz que Moisés morreu e agora a responsabilidade toda de conduzir aquele povo, que eram milhões, ficou agora a cargo de Josué. E Josué se sentia uma pessoa incapaz, né? Muitas vezes nós nos sentimos incapazes de realizar alguma coisa para Deus. E há necessidade de Deus nos levantar. Eu já passei por isso. Eu sou pastor hoje há 6 anos, mais ou menos. Mas no começo não foi nada fácil. A gente imagina que vai ser fácil, mas as experiências que nós temos que passar, elas são muitas vezes dolorosas. Mas Deus sempre está conosco e sempre está nos fortalecendo. Eu gostaria de ler com você a passagem em que Deus fala com Josué, fortalecendo Josué. No livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. É uma das palavras mais maravilhosas da Bíblia. Quando Deus levanta o ânimo de um homem. Muitas vezes nós precisamos ser levantados por Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Se você acredita na palavra de Deus, se você acredita que Deus fala com você, nesse momento, Deus fala com você através da palavra do Senhor. Presta atenção. Deus falou com Josué
E essa palavra, ela se torna uma palavra contemporânea, ou seja, para os nossos dias. Olha só o que Deus falou com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Moisés já tinha feito a parte dele e agora estava no mundo dos mortos. E Josué estava vivo. E Deus lembrou ele. Moisés, meu servo, ele é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No verso de número 6, Deus continuou dizendo assim para Josué. Glória a Deus. Verso número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então, Josué recebeu essa incumbência, e mesmo ele sem se sentir capaz, Deus o fortaleceu para que ele pudesse conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua dizendo no verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus deu as instruções para Moisés. Moisés, como o Josué era discípulo dele, deu as instruções para Josué, e agora Josué deveria seguir as instruções de Moisés, porque Deus havia dado essas instruções, né? Eu já peço aqui um minutinho para dizer para você que nós, os pastores, os líderes, os evangelistas, as pessoas que têm ensinado a palavra de Deus, nós recebemos de pessoas que estão acima de nós, os nossos líderes eclesiásticos, esta incumbência e também o conhecimento da palavra de Deus através dos estudos. Então hoje nós temos essa autoridade dada por Deus para passar este estudo para você e para que você confira na Bíblia Sagrada. E uma vez você estudando isso e a palavra entrando dentro do teu coração, na sua mente, no seu entendimento, você também tem essa autoridade de passar para outras pessoas. Foi aquilo que Deus falou para Josué. No verso de número 9, Deus completa para ele esse fortalecimento. Deus diz assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Olha só, que fortalecimento melhor do que esse nós não poderíamos ter, né? Desde o princípio, quando nós assumimos as coisas de Deus, quando nós assumimos algum tipo de liderança eclesiástica, quando nós assumimos um trabalho, alguma coisa que nós sabemos que é um desafio, se você, meu querido e amado irmão, se firmar nesta palavra de Josué, capítulo 1, e você lê-la e você acreditar que Deus está com você, assim como Deus estava com Josué, Deus está com você, eu tenho certeza de que Deus vai agir de uma forma poderosa na sua vida. Por quê? Porque Deus agiu na vida de Josué e ele promete que todo aquele que acredita nele, ele também agirá na vida desta pessoa. Nós estamos estudando agora sobre como Deus age diante dos problemas, né? Deus pode agir ouvindo as nossas orações e agindo. Deus pode falar conosco de uma forma sobrenatural. E a terceira coisa que Deus pode fazer, Deus pode falar inclusive através do silêncio. Pastor, Deus fala no silêncio? Como é que Deus fala se é silêncio? É porque muitas vezes, irmão, nós sentimos que Deus não fala conosco. Quando isso acontecer, alguma coisa nós precisamos fazer. Ou seja, talvez nós precisemos nos humilhar perante alguém que nós ofendemos. Talvez nós tenhamos que mudar a nossa forma de agir, porque às vezes a forma que nós estamos agindo não está agradando a Deus. E talvez nós precisamos ter verdadeiramente a paciência. Porque uma das três coisas que acontece quando nós oramos e quando nós falamos com Deus, quando nós precisamos de alguma coisa, essas são as três coisas. Deus fala sim para nós, Deus fala não para nós, ou Deus fala para a gente, espere. E quando Deus fala espere, a impressão que dá é que o céu está de bronze. A impressão que dá é que nós não recebemos
de Deus a resposta para as nossas orações. O Jacó, a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó, ele traiu, juntamente com a sua mãe, o seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele foi embora da sua terra e viveu anos junto de outras pessoas, fugindo do seu irmão. Mas, de repente, Deus coloca no coração de Jacó voltar para a sua casa. E ele tinha que passar por cima de tudo aquilo que ele fez de errado. Ele deveria se humilhar. Ele deveria, mesmo não ouvindo a voz de Deus, ele deveria buscar fazer aquilo que estava no seu coração, que deveria ser certo. E uma das coisas que ele sabia que ele precisava fazer era pedir perdão para o seu irmão. Porque ele traiu o seu irmão. E quando ele trai o seu irmão, ele pega a primogenitura, a bênção da primogenitura que era do seu irmão, ele pega para ele. Porque o seu irmão era para receber a bênção, e ele foi lá disfarçado do seu irmão e acabou recebendo a bênção de Isaac, que era seu pai, em vez do seu irmão Esaú. E isso perturbava ele constantemente. Sabe, irmãos, às vezes tem coisas que estão dentro do nosso coração que nós precisamos consertar. E quando nós consertamos, nós abrimos condições para Deus agir na nossa vida. Eu não sei se você tem alguma coisa contra algum irmão, eu não sei se você precisa pedir perdão para algum irmão, mas nesse momento que nós estamos vivendo de tristeza, de angústia, de pandemia, nesses momentos que nós estamos vivendo de desemprego, muitas vezes de indecisão, nós precisamos consertar coisas que às vezes nós fizemos de errado na nossa vida. Vamos ler a passagem então que Jacó, ele se humilha perante o seu irmão. E depois que tudo isso acontece, a Bíblia Sagrada nos diz que ele passou a ter paz dentro do seu coração. No livro de Gênesis, capítulo de número 33, livro de Gênesis, capítulo de número 33, glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 33, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Olha só o que a palavra de Deus diz. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Quando Jacó viu seu irmão Esaú vindo, voltou totalmente na sua mente tudo aquilo que ele tinha feito com seu irmão. E ele temeu. Sabia que ele temeu? Porque Esaú poderia chegar querendo se vingar dele, olha só, e poderia matá-lo. Então Jacó aqui representa uma pessoa que eu posso estar falando com essa pessoa agora, que precisa até pedir perdão para alguém, para que Deus possa começar a agir na tua vida de uma forma tremenda e maravilhosa. Mas às vezes a pessoa tem medo, e Jacó temeu. Escuta a palavra de Deus, a partir do verso 2. Ele colocou as servas e os seus filhos na frente, e Lia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Ele colocou uma ordem ali, das pessoas, que talvez se houvesse ali algum tipo de luta, eles poderiam fugir, né? E a Bíblia continua dizendo, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Ele foi se inclinando, no sinal de humilhação, no sinal de humildade. Só que Deus, eu creio que Esaú já vinha sendo tocado por Deus, porque Jacó orava, e Jacó sabia que ele deveria pedir perdão para o seu irmão. E Deus já estava trabalhando no coração de Esaú. Olha Deus falando com você. Talvez se você está querendo voltar e se reconciliar com alguém, ou pedir perdão para alguém, e talvez você não sabe como aquela pessoa vai agir. Saiba, irmão, que quando você ora, Deus começa a agir no coração da outra pessoa. Então talvez você tenha uma surpresa agradável para consertar problemas de família, problemas que houve entre você e alguém da sua família, no seu casamento. Deus, ele pode fazer isso. Continua ouvindo aqui a palavra de Deus. Então Esaú, olha só, Jacó achava que Esaú poderia matá-lo. E então Esaú correu-lhe ao seu encontro e abraçou-o e lançou-se-lhe sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse,
os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Já começaram a ter um diálogo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. A palavra de Deus continua dizendo: e chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que eu tenho encontrado? E Jacó disse: para achar graça aos teus olhos, meu Senhor. Olha só a humilhação de Jacó perante o seu irmão. Aleluia. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que você tem. E então disse Jacó: não, se agora eu tenho achado graça aos seus olhos, eu te peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Olha a felicidade de Jacó ao consertar-se com o seu irmão. Por isso é que Deus talvez tenha deixado um tempo de falar com Jacó, porque ele precisava se consertar com o seu irmão. E a Bíblia diz que ele estava vendo ali Deus agindo através do rosto do seu irmão, e ele fala: olha só, tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que a tomou. Quer dizer, de tanto o Jacó insistir, Esaú pegou ali o presente dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Esaú falou: vamos para casa, já vamos, né? Aí, porém, o Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros. Ou seja, eles eram jovens, não eram acostumados com a caminhada. E eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Né? Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, e Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Jacó já foi com outro coração, com outro sentimento, e ali ele já começou a prosperar. Nós estamos falando como Deus age diante dos problemas. Olha só, um tinha problema com as guerras, o nosso Deus chegou e agiu. Aleluia. O outro tinha problemas com problemas na sua casa, na sua família, e Deus chegou e resolveu esses problemas. Deus sempre está nos ouvindo e Deus sempre está nos ajudando, louvado seja o nome do Senhor. Quando o nosso coração está voltado para Ele com fé, com confiança, e quando nós também buscamos consertar algumas coisas que estão erradas na nossa vida. Dessa forma, Deus age na nossa vida de uma forma tremenda e maravilhosa. Uma outra forma de Deus agir também na nossa vida é para ajudar alguém. Você sabia que Deus, para ajudar alguém, Deus envia outro crente para ajudar? Né? Nós somos uma família. Nós somos uma família, nós temos o privilégio de pertencermos à família de Deus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Né? Nós somos adotados na família do Senhor. E Deus é nosso Pai, e nós temos uma família. E a igreja é a nossa família. E quando nós vamos para a igreja, quando nós cultuamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós devemos ter confiança de que Deus, Ele nunca vai deixar faltar nada na nossa vida. Sabia? Se você é um crente, se você é alguém que serve a Deus, em qualquer parte do mundo onde você for, e que você for uma pessoa que foi identificada como um servo de Deus, os servos de Deus estarão te ajudando, estarão te abençoando. E quando às vezes nem sabe que você está passando por alguma necessidade, Deus toca o coração de alguém para te ajudar. Deus age dessa forma. Então, a palavra que eu trago para você nesse momento é que você não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Antes, se você pertence a uma igreja, ore a Deus. Talvez você não precise nem se humilhar
para que Deus o abençoe. Mas você tem que ser sincero perante o Senhor. Olha só que interessante, nós vemos aqui Elias fazendo a obra de Deus numa situação um pouco difícil, e ele já não tinha o que comer, não tinha o que beber, e ele vai para um lugar chamado Sarepta, e lá Deus prepara alguém para cuidar dele. Isso já aconteceu comigo. Eu preocupado, viajando, sem ter muita condição financeira para poder comer, e foi uma noite que eu dormi bem, dormi no ar-condicionado, comi pizza, tomei Coca-Cola. Um servo de Deus, ele me encontrou no ônibus e ele fez questão de me dar uma hospedagem, porque eu iria me hospedar em outro lugar, né? E eu conheci, me tornei muito amigo dele. Então essas coisas, elas acontecem. Eu gostaria de ler com você, que coisa interessante que acontece. No livro de 1 Reis, capítulo 17, olha só que interessante. No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, no versículo de número 8 até o versículo de número 24, olha só a palavra de Deus que diz. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Né? Quando a gente imagina isso daí, a gente imagina que ele ia chegar lá e ia ter uma mulher viúva rica, né? Cheia de bens, morando numa casona, para sustentar ele. Mas olha só a história, irmãos. Nosso Deus é tremendo e ele é maravilhoso, porque se chegasse lá e tivesse uma mulher rica, morando num casão, glória a Deus por isso, né? Mas Deus escolhe uma mulher para cuidar dele, uma mulher pobre. Meu Deus, onde é que está a lógica disso, né? Vamos ouvir a palavra de Deus? Então se levantou e foi a Sarepta, que era a cidade, o vilarejo lá. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que eu beba. Quando ela olhou, ela identificou que ele era um homem de Deus. E indo ela a trazê-la, a água, ela foi para buscar água. Ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quer dizer, ele pediu água. Quando ela estava aí, ele falou, traz um pedaço de pão para mim também. Eu estou com fome. Olha só a resposta da mulher, meus queridos. Porém ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que nós venhamos a comer e morramos. Ela estava numa situação terrível. E Deus tinha falado para Elias que Deus tinha preparado ela para cuidar dele. Então tinha que acontecer o quê? Um milagre. Aleluia! Oh, glória! É nessas horas que nós vemos o milagre. É nessas horas, nas horas de dificuldade. Na hora que você olha na despensa que você vê que não tem nada. Na hora que você está passando por uma situação que você fala assim, é só Deus. É nessa hora que Deus vai operar. Você crê dessa forma? Vamos escutar aqui a palavra de Deus. E Elias lhe disse, olha a autoridade do homem de Deus. Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Elias agora utilizou da autoridade que Deus deu para ele. Aleluia! E profetizou na vida dela. A farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não te faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Amados, a Bíblia diz que Elias ele era um homem sujeito às mesmas lutas que nós. Ou seja, Elias e eu, pastor Santana, era a mesma coisa, tinha as mesmas lutas, né? E só que ele profetizou sobre a vida dela e ela viu nele um homem de Deus, né? Você não é obrigado a acreditar em todas as pessoas que vêm profetizar na tua vida. Mas se você conhece a pessoa e sabe que a pessoa é uma pessoa de oração, que a pessoa é um homem de Deus, que a pessoa não escandaliza a obra de Deus, se a pessoa foi colocada sobre a sua vida como um líder eclesiástico, amados, cumpra a palavra de Deus, que às vezes sai da boca do homem de Deus, porque
A nossa boca é para profetizar bênção. Louvado seja Deus. E eu profetizo para você nesta noite, que nesta noite, após esta palavra, você será transformado. A sua vida terá uma diferença para que você possa agir em meio às dificuldades e você possa ser vitorioso em nome de Jesus. Você acredita nisso? Vamos terminar de ler esse texto, que esse texto é muito maravilhoso, meu amado. Olha só, depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Olha só, acontece uma coisa, Elias profetiza a bênção vem, mas a dificuldade começou. Muitas vezes nós recebemos a bênção de Deus por um lado, mas a luta ela continua. Por quê? Porque nós temos que ser aperfeiçoados. Mas veja bem, se ela foi abençoada com a sua alimentação, com tudo aquilo que ela precisava, agora ela tinha fé ou ela não tinha fé para suportar essa dificuldade do seu filho, que adoeceu. E ela disse assim, olha lá no versículo 18, então ela disse, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? Quer dizer, ela sabia que Elias era um homem de Deus, ela creu na palavra, mas ela também sabia que ela tinha pecados. Olha como que Deus age, irmãos. Não é porque você tem pecados que Deus vai continuar, Deus não vai abençoar a tua vida. Não, não é nada disso. Deus ele vai dando condições para que você reconheça o seu pecado, para que você se converta, para que você mude as suas atitudes, porque Ele quer continuar te abençoando. Talvez você pense na tua cabeça assim, eu era assim, eu tinha uma santidade maior, Deus me abençoava. Agora, Deus não me abençoa mais, Deus me rejeitou. Deus não te rejeita. Viu? Se você se converter, se você deixar os seus maus caminhos, a bênção de Deus ela vai continuar na tua vida, porque Deus, no Salmo 103, está dizendo, Deus ele te trata como um filho, e Ele quer que você mude, Ele quer que você mude para melhor, e Ele também sabe da sua estrutura e sabe que você e eu, nós somos pó. Clamou o Senhor e disse, o homem de Deus clamando ao Senhor agora pelo filho dela, e ela agora estava com o seu coração pensando nos seus pecados, né? Nas iniquidades que ela praticava. Clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, também a ti esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse, o Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a palavra do Senhor. E tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse a Elias, vês aí teu filho, o teu filho vive. E então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa maravilhosa, né? Ela era uma pessoa crente, sabe? Ela conhecia Deus. E Elias também era um homem de Deus. E Deus preparou essa mulher para cuidar dele e ao mesmo tempo preparou ele para cuidar dela. Se tornou uma química divina. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre, amados, quando nós abrimos o nosso coração para que, quando Deus toque alguém para nos ajudar, nós recebamos isso sabendo que isso vem de Deus e também nos voltamos para ajudar as outras pessoas, a bênção ela se torna completa. Esta é a forma de que Deus age na vida dos teus servos. Essa é a forma que Deus agiu na vida daqueles que viveram os personagens bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Deus quer agir na nossa vida do mesmo jeito. A Bíblia Sagrada que nós temos nas nossas mãos, a Bíblia diz que ela é o exemplo que vai acontecer na nossa vida. Nós não podemos deixar de acreditar de que Deus continua o mesmo. Lá em Hebreus diz
que o Senhor Jesus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, ele é o mesmo. O seu agir é o mesmo. Ou se ele quiser ter algum tipo de mudança, ele vai mudar, mas ele continua o mesmo, no sentido de agir, né? Mudança no sentido de agir. Mas ele continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e os princípios? Os princípios nós temos que utilizar os princípios, né? Então, o nosso Deus, ele nos dá instrumentos para que nós possamos alcançar a mesma bênção que esses homens alcançaram. A bênção que Davi alcançou, a bênção que Jacó alcançou, a bênção que Esaú também alcançou, porque Esaú, muito embora ele fosse uma pessoa que ele desprezou a sua primogenitura, eu creio que dentro do seu coração ele acreditava no Deus de Israel, e Deus também o abençoou, Deus abençoou a família dele, louvado seja o nome do Senhor. Com relação à salvação, é uma outra coisa, né? Mas com relação à vida, nós vemos aqui que quando Jacó chega lá, o Esaú, ele era um homem líder de uma tribo, né? Nós vemos aqui que Deus abençoou também a essa mulher, a família dela, e Deus abençoou Elias. Da mesma forma que Deus abençoou essas pessoas, Deus quer nos abençoar. Na situação que nós estamos vivendo, no medo que às vezes nós estamos passando, nas indecisões que nós estamos passando nesses momentos, onde nós, se ligarmos uma televisão, a gente só vê notícia ruim, né? Mas Deus, ele nos dá instrumentos, ele nos dá condições, ele nos dá armas, ele nos dá condições para que nós possamos suportar todas essas aflições. Vamos aprender sobre isso? A primeira coisa que o nosso Deus, ele nos concede como um equipamento, como uma estrutura, como uma arma, para que nós possamos receber a bênção de Deus e também atravessar esses momentos de dificuldade, para que Deus possa agir na nossa vida. A primeira coisa se chama oração. Não existe cristão sem oração. Não existe servo de Deus na Bíblia Sagrada, que eu falei aqui, sem oração. Elias orava, clamava a Deus. Davi orava, clamava a Deus, né? Jacó orava, clamava a Deus. A viúva de Sarepta reconheceu aquele homem de Deus e também clamou a Deus. Elias clamava a Deus. Então nós precisamos orar. Nós precisamos ter continuidade no nosso relacionamento com Deus. Ser cristão é ter relacionamento com Deus. E vou falar uma coisa para você. Quando você tem relacionamento com Deus, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, porque você começa a dar condições para Deus agir na tua vida. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Olha só o que a palavra de Deus diz. Glórias a Deus. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amado, você já parou para você pensar nessa palavra? Eu vou ler de novo para você. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, acreditando naquilo que você falou com Deus, o que você pediu para Deus, o recebereis. Então Deus, ele promete que ele nos concede, né? E nós vamos continuar aqui para aprendermos algumas coisas. Muitas vezes nós não sabemos orar, sabia? Por quê? Porque nós precisamos orar em nome de Jesus Cristo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 14, versículo 14. Presta bem atenção. Se você tiver condições de anotar isso daí, porque isso aí é segredo da oração, viu, amado? Se você tiver condições de anotar, você pode reivindicar isso da parte do nosso Deus. João capítulo 14, versículo de número 14, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus. Eu acredito nisso. E todas as vezes que eu oro, eu peço em nome de Jesus. Porque ele disse na sua palavra, e você pode reivindicar isso do Senhor. Se pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Nós precisamos entender essa fé, essa confiança e pedirmos na nossa oração. E sempre quando nós pedirmos, nós temos que pedir em o nome de Jesus, que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele nos concede aquilo que nós pedimos. Aleluia! E a Bíblia também diz que nós devemos orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro por você, você ora por mim, e nós vamos acreditando que Deus está ouvindo a nossa oração e Deus vai agindo através da nossa oração em nome de Jesus. Nós estamos estudando as formas de Deus agir diante dos problemas. Talvez você saiba que alguém está com algum problema na sua casa, problema de dificuldade financeira, problema de doença, enfermidade, e você ora por essa pessoa e pede para que Deus a cure, para que Deus dê a solução para os seus problemas, em nome de Jesus. E essa pessoa também ora por você e uns oram pelos outros. E você sabia, irmãos, que quando nós oramos, compreende 5 tipos de intercessores? Olha só que interessante. Nós temos intercessores tanto na área espiritual quanto na área física, né? E eu gostaria que você entendesse isso daí. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, você tem um intercessor, sabia? Pastor, que intercessor é esse? Vamos ler aqui Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26 nos diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querido, eu falo algo para você de todo o coração. Às vezes você está ali de joelhos, clamando a Deus, e você não encontra nem palavras para você pedir aquilo que você sabe que é necessário pedir. Mas aí, nesse momento, entra um intercessor. Nesse momento, entra o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que quando você aceita a Cristo como o seu único, suficiente e também exclusivo Salvador, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar em nós. E nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando nós oramos, quando nós intercedemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito Santo, muitas vezes quando nós estamos fracos, nós intercedemos, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, ou seja, ele sente a nossa dor, ele sente a nossa dificuldade e ele acaba também intercedendo por nós. A segunda pessoa que intercede por nós, olha só que coisa linda e maravilhosa, amados. Quando Jesus esteve sobre a face da terra, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No livro de Hebreus, no capítulo de número 7, versículo 25, olha só que coisa linda. Hebreus, capítulo 7, e versículo de número 25. Jesus, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo, e quando nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes nós não temos nem palavra para interceder, para orar, e o Espírito Santo intercede por nós, porque ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, e ele intercede por nós a Deus. E a Bíblia diz que o segundo intercessor é o próprio Jesus, que hoje nós cremos está à direita do Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele também vive sempre para interceder pelos seus servos, por aqueles que o receberam como Salvador e se tornaram filhos de Deus. Aleluia. Então nós temos também, amado, um crente, né? O crente, em Filipenses capítulo 4, versículo 6,
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha só que interessante. Nós pertencemos a uma igreja. Nós pertencemos a uma igreja. E todos ali são crentes, né? E quando nós começamos a orar, o Espírito de Deus traz ao nosso coração alguém que está necessitando de uma oração, né? E nós oramos e nós intercedemos. Olha o que a palavra de Deus diz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, todas as dificuldades que nós temos, nós passamos para Deus e nós também intercedemos pelo nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 também, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Olha que coisa linda. Nós precisamos orar uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e nós nos saramos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E confessar também as nossas culpas, para que nós venhamos a sarar, né? Abrir o nosso coração, falarmos daquilo que nos aflige, daquilo que nós sentimos que nós precisamos confessar, para que nós possamos receber a cura, né, da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Também a igreja. Sabe quando você vai cultuar e alguém fala assim: olha, irmãos, eu peço oração para a igreja, por fulano que está internado, por ciclano que está internado. Eu louvo a Deus, irmão, porque esta oração ela tem muito poder. Olha só o que a Bíblia Sagrada nos diz em Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 5. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja aqui no sentido era os irmãos, todos os irmãos juntos, né? Quando nós lançamos para a igreja, irmãos, vamos orar por fulano de tal. E todo mundo começa a orar naquele sentido, pedindo para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus ajudar. Esta oração ela tem muito poder mesmo. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus nos deu o poder da oração. Este é um dos instrumentos que Deus quer que nós usemos para que Deus possa agir nas nossas vidas, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando, tá? Que se intensifique mais na oração, irmão. Pega, por exemplo, este vídeo que eu estou passando para você. Se você quiser voltar aí no YouTube, se você quiser voltar aí no Facebook, você pega de novo as instruções aí da palavra de Deus e comece a orar, comece a buscar em Deus, e sempre acreditando, irmão, de que o Espírito Santo, Jesus Cristo, algum irmão que você tem, outras pessoas que você congrega na igreja, sempre a oração em conjunto vai estar chegando até Deus e vai estar te dando condições de você estar passando por essa luta, por essa tribulação. É a forma que Deus usa para agir no nosso momento de perseguição, no momento de problema, no momento de tribulação. Louvado seja Deus. A segunda coisa que Deus usa, o segundo instrumento que Deus usa para nos fortalecer, para nos animar, para que nós possamos dar condições para Ele agir na nossa vida, aleluia, é a palavra de Deus. Aí entra agora este estudo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz lá em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 7. Olha só que coisa interessante o que a palavra de Deus diz. João, capítulo 15 e o versículo de número 7.
Glória a Deus. Olha só o que Jesus disse. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meu Deus, já pensou? Você já aprendeu que você pode orar em nome de Jesus, que tudo que você pedir no nome dele, que ele te ouve, ele te atende. E quando você lembra da palavra, porque você estudou a palavra, porque você acredita na palavra, e essa palavra está dentro de você, louvado seja o nome do Senhor, você tem mais autoridade ainda, e isso faz bem para a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Então, a segunda coisa que Deus nos dá é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, meu querido. O verbo de Deus é Jesus. O Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E a Bíblia diz que ele é o verbo, ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que deu vida, a palavra que se tornou vida no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Precisamos guardar a palavra de Deus para que nós não pequemos contra o Senhor. Se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo te faz lembrar de que aquilo que você está fazendo não é a vontade de Deus. E a partir daquele momento, você não pratica aquilo porque você guardou a palavra dentro do teu coração. O salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia, a palavra evita que a gente peque. Sabia disso? Nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos orar e nós temos que ter dentro do nosso coração a palavra de Deus. Glória a Deus. A terceira coisa. Com significados. Consciente. Glória a Deus. É um verbo que se refere ao ato de se tornar consciente, ou seja, de obter informação. O computador está me ajudando aqui a explicar também a palavra de Deus. Para outra pessoa. A terceira coisa que nós precisamos ter como instrumento, a primeira coisa é a oração, a segunda coisa é a palavra de Deus, e a terceira coisa que Deus nos dá como instrumento para darmos condições para Deus agir na nossa vida é a fé. Eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 9 e o versículo 23. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Presta bem atenção que Deus fala aqui nessa palavra. Glória a Deus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui nós temos um servo, um homem, que o seu filho tinha um demônio e os discípulos não puderam expulsar os demônios. Não se sabe por que aqui, que esse homem chegou ali e passou o seu filho para que os discípulos expulsassem aquele demônio. Mas eles não conseguiram. Aí depois, Jesus disse, que aquela casta de demônio tinha uma forma específica para ser expulsa, que era jejum e oração e tal. Mas quando o homem chega para Jesus, olha a pergunta daquele homem para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Mas Jesus olhou para dentro dele e viu que ele não tinha fé. E o que é a fé, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Olha só. Quando a fé que nos leva a crer na palavra do Senhor e que as promessas de vitória serão concretizadas. A fé nos leva a crer na palavra e que a promessa de vitória será concretizada na nossa vida. Esse homem não tinha. Esse homem, pelo jeito, não era seguidor de Jesus. Esse homem não conhecia a palavra da forma que Jesus estava ministrando. Por isso ele duvidou de Jesus. Falou: se tu podes fazer alguma coisa. E Jesus já logo de cara falou para ele lá: se tu podes crer. Porque é uma condição. A fé, ela tem que ser produzida dentro de nós. E a fé, ela vem pelo ouvir.
e o ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai produzindo fé em você. Se você está comigo aqui nesta noite ouvindo esta palavra, você está produzindo fé dentro do teu coração para você continuar a sua caminhada cristã. Você consegue entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós damos essa condição para Deus trabalhar na nossa vida através da oração, quando nós acreditamos nisso, quando nós damos condições através da palavra, do conhecimento da palavra e da nossa fé na palavra de Deus, fatalmente vem um quarto instrumento, irmão, que nos é dado como autoridade espiritual. A autoridade espiritual, irmão, é aquela que você tem tanta confiança naquilo que você está falando, que você profetiza e você crê que aquilo vai acontecer, sabia? Se você tiver um confronto com algum demônio, né, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, no nome de Jesus você pode expulsar toda a obra do mal. E você pode ter uma mudança na sua própria vida e também na vida de outras pessoas, pelas quais você ora e pelas quais você expulsa todo o mal. Né? Eu gostaria de ler com você aqui Lucas capítulo 10, versículo 19. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, olha o que a palavra de Deus nos diz. Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus dizendo, eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Ele estava falando no sentido demoníaco, né? Você não vai sair por aí pisando cobra não faz isso não. Mas aqui é uma palavra que mostra que é espiritual. Ou seja, se você luta na sua vida contra forças espirituais, no nome de Jesus você pode expulsá-los e você tem autoridade sobre eles. Se o crente está sob a autoridade de Jesus, os demônios têm que se sujeitar a ele. Né? Se você pegar e voltar mais alguns versículos aqui no versículo de número 17, nos diz assim, ó, e voltaram os 70 com alegria. Quem eram esses 70? Eram os primeiros discípulos de Jesus, que Jesus enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho, e assoprou sobre eles o Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra de Deus. E eles voltaram com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Olha só. Como eles eram marinheiros de primeira viagem, né? Eles eram novos convertidos, porque todos os discípulos eram novos convertidos ali, junto de Jesus. Né? Jesus ainda estava com eles. Jesus permaneceu durante 3 anos e meio, mais ou menos, ali, pregando para eles. E eles eram novos convertidos, mas quando eles chegavam ali, depois de terem acreditado em Jesus, e expulsavam os demônios em nome de Jesus, os demônios tinham que sair deles, das pessoas que estavam endemoniadas. Por quê? Porque eles receberam a autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual? Você quer fazer a obra de Deus? Você vai passar por várias fases na sua vida, porque o próprio Deus ele vai te ensinar. Mas uma das coisas que não vai faltar, não vai poder faltar na tua vida, é a oração, conhecimento da palavra, fé, para que você possa ter essa autoridade espiritual. Nós estamos falando nesta noite sobre como Deus age, né? Como Deus agia no passado e como Deus age agora também diante dos nossos problemas. Quem pratica todas essas coisas, meu querido e amado irmão, você vai ver que você consegue passar por cima dos problemas com maior facilidade. Sabe? É difícil, todos nós sofremos, mas nós temos uma outra visão, que é a visão de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não vamos nos entregar às bebidas, nós não vamos nos entregar às drogas, nós não vamos nos entregar às prostituições, nós não vamos matar, nós não vamos morrer, nós temos alguém que nós confiamos, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E ele nos dá condições de estarmos junto com ele para passarmos por essas dificuldades, por essas lutas. Eu quero ler mais alguns versículos para que nós possamos terminar esse estudo. Versículos que falam sobre
o nosso fortalecimento e que Deus está conosco constantemente. Olha só, o crente deve estar preparado para receber a vitória e confiar que Deus tem o melhor para ele. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 9. Mateus capítulo 7, versículo 9. Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 9. Olha só o que a palavra de Deus fala. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Quando você pede alguma coisa para Deus, Deus vai te dar alguma coisa coerente. Vamos supor que o pai não tem o pão, mas ele tem um outro alimento. O pão aqui está falando daquilo que é necessário. E o filho pede para ele o pão. Você acha que o pai vai deixar de alimentar o filho? O pai tira da boca para dar para o filho. E Jesus diz aqui na palavra, no Mateus capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Nós temos que estar preparados, porque Deus vai dar aquilo que nós precisamos. Mas nós temos que estar preparados para isso, através da oração, através da fé na palavra de Deus, através de estar buscando ao Senhor em espírito e verdade, né? Somente Jesus garante passar com o crente pelas lutas. Já viu aquele hino assim? Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Então, Jesus é o bom amigo. Você nunca vai achar outro amigo melhor do que Jesus. E é Ele quem passa pelas lutas com você. Tá? Eu quero ler com você aqui Mateus capítulo 28. Mateus capítulo de número 28. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 28. Versículo de número 20. Olha só. Jesus vai estar junto com você constantemente. Ele não vai te abandonar. Se você acredita em Jesus, guarda isso dentro do teu coração. Jesus mandou os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Que vai se dar quando? Na volta dele, para buscar o seu povo. Que aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você consegue acreditar nisso daí? No Salmo 23, versículo 4, olha só que coisa linda. A palavra de Deus nos diz. Salmo de número 23, que é um salmo muito conhecido da Bíblia. E o versículo de número 4. Olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem? Jesus. Jesus está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele se coloca numa posição de ovelha, que o pastor utilizava, o cajado, né? Que era para tirar ele dos caminhos tortuosos. E às vezes, quando ele estava num lugar onde a mão do pastor não poderia alcançá-lo, o pastor com aquele cajado, com aquele arco, colocava no pescoço da ovelhinha e tirava ela para poder curar ela, salvar ela de algum mal, porque ela deveria ter caído em algum buraco, alguma coisa. Então o salmista, ele confia em Deus como aquele que cuida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus cuida dele. Olha só que coisa interessante. Salmo 40, 17. Salmo de número 40, versículo de número 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas eu sou pobre e necessitado. O salmista dizendo, eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Irmãos, quando nós temos esta fé, essa confiança de que Deus cuida de nós, nós sentimos paz. Jesus disse assim, eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá.
O homem pode falhar em cuidar de nós, mas Deus vai cuidar de nós até a consumação dos séculos. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Ele está conosco, guardando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se esquece de nós. Irmão, sabe aquele irmão lá do WhatsApp, que você sabe que você tem no WhatsApp, e de vez em quando você vê uma mensagem dele ali e tal, mas como você não tem contato todos os dias com ele, você acaba se esquecendo até dele. Deus não se esquece de nós. No meio de bilhões e bilhões de pessoas, Deus não se esquece de você. E a Bíblia diz que ele tem até os cabelos da tua cabeça contados. Vamos ler essa passagem aqui? Isaías 49:15. Essa passagem, irmão, é um clássico da Bíblia Sagrada, sabia? Isaías 49:15. Glória a Deus. Isaías 49:15. Olha que palavra poderosa. Essa palavra conforta o nosso coração. Porventura pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Rapaz, para uma mulher se esquecer de uma criança, só se ela tiver algum problema mental, né? Ou algum tipo de problema por drogas, alguma coisa, que a gente vê isso daí. Mas no normal, uma mulher, uma mãe, ela dá a vida pelos filhos. Você concorda comigo? E Deus faz uma comparação. Pode uma mulher se esquecer do seu filho, né? Que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Meu Deus! E aí Deus diz, mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Que palavra que Deus dá para o nosso coração essa noite, hein? Deus não se esquece de mim. E Deus não se esquece de você. Você pode estar aí na sua casa, no isolamento social, com medo, né? Achando que as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus não se esquece de você. Deus ouve as suas orações. Deus te contempla. Deus diz para você que Ele está constantemente com você. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te livra da aflição. Amado, depois nós vamos orar aqui no final. E eu vou orar pedindo para que Deus nos tire todo sentimento ruim, toda aflição. Mas é importante que você guarde essa palavra aqui, ó. Salmo 34, 19. Salmo de número 34, versículo 19. Glória a Deus. Salmos 34, versículo de número 19. Olha que palavra maravilhosa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo. Quem é justo? Aquele que foi justificado por Jesus. Que Jesus morreu por ele. Que sou eu e você que acreditamos nele. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Você para um pouquinho para pensar aí, uma angústia, uma aflição, uma coisa terrível que aconteceu na tua vida. E eu tenho algumas aqui na minha vida que eu não quero nem falar, né? Mas o Senhor já me livrou. Eu voltei ao meu comportamento, ao meu sentimento normal. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo, porque o Senhor vai te dar graça para passar por sobre todas as aflições. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe? Quando você dobra o joelho para falar com Deus, e você precisa, inclusive, dos intercessores, que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, algum crente orando por você, tudo, que nem nós já aprendemos aqui, mas mesmo assim, mesmo na nossa fraqueza, e você pedindo alguma coisa, a Bíblia diz que Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu quero ler Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do verso 20 ao 21. Glórias a Deus. Efésios capítulo 3, do verso 20 ao 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Olha só, Ele nos deu capacidade, Ele nos deu poder, e nós pedimos, nós clamamos, aleluia. E Ele diz no verso 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Por quê? Porque Ele pode fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nesta noite, eu termino esse estudo de como Deus age em meio aos nossos problemas, em meio às nossas lutas, com essa palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei, que Deus pode te ajudar, Deus pode tirar todo esse problema, todo esse mal do teu coração, toda esta aflição, toda essa angústia, e Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você precisa, porque Ele é o Deus que cuida de mim, desta live, desse estudo de oração, desse estudo, Senhor, de que o Senhor age no meio dos nossos problemas, meu Pai amado, que o Senhor nos dá condições, ferramentas, para que nós possamos atravessar as lutas, as dificuldades. Pai, esta pessoa, Senhor, que nesse momento está orando comigo, Senhor, Pai, que essas palavras, elas se concretizem na vida dela, no coração dela, Senhor amado. Opera um milagre nesta noite, leva a paz, meu Pai, para o coração delas, meu Deus. Abençoa a sua família, sua casa, Senhor, o seu coração. Retira agora toda angústia, todo mal, Senhor, todo sentimento, Senhor amado, de tristeza do coração dessa pessoa. Alegra ela agora, Senhor amado. No nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está falando conosco de uma forma poderosa e o Senhor está fortalecendo o nosso coração. Continua operando, Senhor, esses milagres na nossa vida. Pai, fortalece o teu servo para continuar buscando o Senhor na beleza da sua santidade e que o seu nome continue sendo glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba a paz do Senhor na tua vida, meu amado. Estou muito feliz por você ter acompanhado comigo este estudo e vou continuar orando pela sua vida em nome de Jesus. Faça assim para você receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. E a uma só voz nós venhamos a dizer amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus.